Arena 1, capítulo 4. Fico estática na sala de estar da casa de papai, chocada. De um lado, eu sempre temi que esse dia viesse. De outro, agora que veio, eu simplesmente não consigo acreditar. Estou dominada pela culpa. Foi o fogo de ontem à noite que nos denunciou? Será que virou uma fumaça? Pois eu não fui mais... Por que eu não fui mais cuidadosa? Eu também me condeno por ter deixado Bree sozinha essa manhã, especialmente depois de ambas terem tido pesadelos tão terríveis. Consigo ver seu rosto choroso, implorando para eu não sair. Por que eu não lhe dei ouvidos? Por que não acreditei em meus próprios instintos? Olhando para trás, eu não posso deixar de sentir papai tentando me avisar. Como eu não prestei atenção? Nada mais disso importa agora. Preciso parar e pensar por um instante. Eu tenho que agir. Não estou nem um pouco pronta para desistir e deixar que Bree se vá. Começo a correr pela casa. Não posso perder nenhum segundo precioso. Quero partir logo e seguir os comerciantes de escravos. Quero resgatar Bree. Vou até o cadáver do comerciante de escravo e o examino rapidamente. Ele está vestido com seu famoso uniforme militar, completamente negro, botas de combate preta, calças militares pretas e uma camisa de manga longa preta coberta por um colete de aviador bem justo, também preto. Ele ainda usa a máscara como símbolo da Arena 1, a marca dos comerciantes de escravos, e também utiliza um capacete preto. Esse último de nada lhe serviu. Sasha conseguiu mordê-lo na garganta do mesmo jeito. Eu desvio meu olhar para ela, e me sensibilizo. Sou tão grata por ela ter entrado em uma briga dessas. Sinto-me culpada por deixá-la aqui sozinha também. Vejo seu corpo e prometo a mim mesmo que, após recuperar Bree, voltarei e lhe darei um funeral que ela merece. Eu começo a tirar as roupas do cadáver rapidamente, em busca de objetos de valor. Começo pegando seu cinturão de armas e colocando em minha própria cintura, bem preso. Nele há um coldre e uma pistola, a qual eu tiro e verifico. Está carregada de balas. Parece funcionar perfeitamente. É como se fosse ouro, e agora é todo meu. Presas ao cinto estão várias balas reserva. Retiro seu capacete para ver o seu rosto. Fico surpreso ao ver que ele é bem mais jovem do que eu imaginava. Não deve ter mais do que 18 anos. Nem todos os comerciantes de escravos são caçadores de recompensas impiedosos. Alguns são obrigados a fazerem esse serviço. Estão à mercê dos donos da arena, os verdadeiros reis do poder. Ainda assim, não sinto nenhuma pena dele. Afinal, obrigado ou não, ele viria aqui e tiraria a vida da minha irmã e a minha também. Só penso em sair em disparada, perseguindo-os, mas me obrigo a ficar aqui e salvar o que eu puder primeiro. Eu sei o que precisarei lá fora, e uns 2 minutos aqui podem fazer toda a diferença. Pego seu capacete e coloco em mim. Eu me sinto aliviada de ver que serve. Seu visor escuro será útil para bloquear a ofuscante luz refletida na neve. Vou tirando suas roupas, as quais eu preciso desesperadamente. Pego suas luvas, feitas de material ultra leve e acolchoadas, e fico feliz de ver que elas também servem perfeitamente em mim. Meus amigos sempre zombaram do meu tamanho enorme nas minhas mãos e pés, e eu também tive muita vergonha disso. Mas agora, pela primeira vez, estou contente. Em seguida, tiro sua jaqueta. Ela também serve bem em mim, apesar de ser um pouco maior. Olho para baixo e noto que ele era pequeno, e não me deu conta de que tenho muita sorte. Usamos quase o mesmo tamanho. A jaqueta é grossa e estofada, acolchoada por algum tipo de plumagem. Nunca vesti nada tão quente e luxuoso em minha vida. Me sinto abençoada. Agora sei que posso enfrentar o frio. Comparo os meus pés com o dele e fico animada ao ver que usamos o mesmo tamanho. Não perco tempo. Tiro minhas botas velhas, bem gastas, pequenas demais para mim, e logo calço as dele.
fico em pé. Elas encaixam perfeitamente em meus pés e são muito aconchegantes. São botas pretas de combate com pontas de ferro. Seu interior é forrado de pele e o cano chega até a minha canela. Elas são 1000 vezes mais quentes e mais confortáveis que as botas que eu usava. Com as minhas novas botas, jaqueta, luvas e com cinturão de armas, pistola e munição, me sinto uma nova pessoa, pronto para a batalha. Olho para o cadáver de Sasha e então um ursinho de pelúcia de Bree no chão, coberto de sangue. Luto para segurar as lágrimas. Uma parte de mim quer cuspir na cara desse comerciante de escravo antes de eu partir, mas eu simplesmente dou-lhe as costas e saio correndo. Fui rápida, consegui despi-lo e vestir em menos de 1 minuto. E agora disparo para fora da casa em uma velocidade alucinante, tentando compensar o tempo perdido. Quando passo pela porta da frente, ainda posso ouvir o ronco distante dos motores. Eles não devem estar muito mais de 1,5 km à minha frente, e estou determinada a diminuir a distância. Tudo que eu preciso é de um pouco de sorte, que eles fiquem presos em um banco de neve, e que façam uma viagem ruim. E talvez, quem sabe, eu possa alcançá-los. E com essa pistola e balas, eu posso até feri-los, senão morrerei tentando. Não voltarei para casa sem Bree de maneira nenhuma. Eu subo a colina o mais rápido correndo que consigo, em direção à floresta, em direção à moto de papai. Olho para trás e vejo as portas da garagem escancaradas. Os comerciantes de escravos devem ter procurado algum veículo. Que bom que eu tomei a precaução de esconder a motocicleta muito antes. Eu escalo a colina, a neve está derretendo. Apresso-me em direção aos arbustos que cobrem a moto. As novas luvas acolchoadas e grossas são úteis. Agarro galhos espinhosos, retirando-os do caminho. Em questão de minutos, abro passagem para chegar até a moto. Fico aliviada de saber que ela ainda está lá, oculta pela natureza. Sem perder um segundo, ajusto meu capacete, pego as chaves do esconderijo e em pouco tempo subo na moto. Ligo a ignição e estou pronto para partir. O motor faz barulho, mas não funciona. Meu ânimo desaba. Eu não ando nela há anos. Será que está sem bateria? Tento novamente, testando a embreagem e acelerando, de novo e de novo. Ela faz barulho, cada vez mais alto, mas ainda nada. Sinto-me cada vez mais angustiada. Se o motor não ligar, eu não terei chance de alcançá-los. Terei perdido Bree para sempre. Vamos lá, funcione! Eu imploro, meu corpo trêmulo. Eu acelero, e cada vez mais a moto. Mais e mais faz barulho. Sinto que estou quase conseguindo. Levanto a minha cabeça para o céu. Papai, eu grito, por favor. Vou de novo ao acelerador e dessa vez a moto funciona. Sou invadida pelo alívio. Eu dou a partida várias e várias vezes. Pequenas nuvens de fumaça saem pelo filtro. Agora, pelo menos, tenho a chance de lutar. Eu movimento o guidão e empurro a motocicleta alguns metros para trás. Quase não suporto seu peso. Giro o acelerador para pegar um pouco mais de velocidade e a moto começa a descer a montanha, ainda coberta de neve e galhos. A estrada pavimentada está a cerca de 50 metros de mim, e descer a montanha por essa floresta é muito perigoso. A moto escorrega e resvala, e mesmo quando eu aciono os freios, não consigo realmente controlar a moto. Só consigo escorregá-la controladamente. Eu atravesso entre as árvores, por pouco não chocando entre elas, balançando quando passo sobre os grandes buracos de terra ou bato em pequenas pedras no caminho. Eu rezo para não furar o pneu. Após cerca de 30 segundos do caminho mais cheio de obstáculos que eu pude imaginar, a moto finalmente deixa a terra para trás e começa a andar em estradas pavimentadas em alta velocidade. Eu acelero mais e ela responde bem. Sua pela íngreme estrada da colina. Agora estou prosseguindo. Alcanço uma alta velocidade e a moto ronca. O vento corre sobre o meu capacete. Está gelado, mais frio que nunca, e eu agradeço por ter conseguido as luvas e a jaqueta. Não sei o que teria sido de mim sem ela. Mesmo assim,
Não posso ir rápido demais. Estas estradas de montanha são muito sinuosas e não têm nenhum acostamento. Uma curva fechada demais e eu despacho pelo penhasco, caindo por centenas de metros. Vou o mais rápido que posso, mas diminui a velocidade nas curvas. É ótimo pilotar com essa moto de novo. Eu havia esquecido como era a sensação de liberdade. Minha, minha nova jaqueta se agita loucamente com o vento. Eu abaixo o visor escuro e o branco brilhante da paisagem de neve muda para um tom cinza. Eu tenho uma vantagem sobre os comerciantes de escravos. Eu conheço essas rodovias melhor que ninguém. Venho aqui em cima desde quando eu era criança. E sei que onde estão as curvas, as inclinações e os atalhos que eles jamais imaginarão. Elas estão, elas estão no meu, eles estão no meu território agora. E mesmo que eu esteja a 1,5 km atrás deles, estou otimista para que eu possa encontrar um caminho para alcançá-los. Essa moto mesmo velha deve ser tão rápida quanto os seus carros. Também me sinto confiante de que sei para onde eles estão indo. Se você quer voltar para a autoestrada, e eles com certeza querem, então há apenas uma saída dessas montanhas, a Rota 23, na direção leste. E se eles estiverem indo para a cidade, não há outra maneira senão atravessar o rio Hudson pela ponte Rip Van Winkle. É o único caminho, e eu estou determinado a alcançá-los. Vou me acostumando à moto e pegando cada vez mais velocidade, tanto que o ronco dos motores deles está cada vez mais alto. Animada, acelero a motocicleta mais do que eu deveria. Olho para o velocímetro e vejo que está a quase 100 km por hora. Sei que é imprudente, já que essas curvas fechadas me obrigam a reduzir minha velocidade em quase 20 km por hora, se eu não quiser sair patinando pela neve. Então eu acelero e desacelero, curva após curva. Finalmente percorro bastante para avistar, e a cerca de 1,5 km à minha frente, o para-choque de um dos carros, que desaparece em meio às curvas, vai ali mostrando. Estou confiante. Vou pegar esses homens ou morrerei tentando. Faço mais uma curva, diminuo a velocidade e me apronto para acelerar novamente quando, de repente, eu quase atropelo uma pessoa parada no meio da estrada bem na minha frente. Ele aparece do nada e já é tarde demais para eu reagir. Estou quase batendo nele e não tenho escolha a não ser frear com tudo. Por sorte, não estava indo rápido demais, mas ainda assim minha moto escorrega pela neve, incapaz de ganhar tração. Eu faço quase um giro de 360 graus, 2 vezes, e finalmente paro enquanto minha moto bate contra o granito da lateral da montanha. Que sorte! Se eu tivesse girado para o outro lado, eu teria caído do precipício. Foi tudo tão rápido que estou em estado de choque. Sento-me na moto, segurando o guidão. Me viro e olho a estrada. Meu primeiro instinto diz que o homem é um comerciante de escravo, que fora colocado no meio da pista para me atrapalhar. Em um rápido movimento, desligo a moto e pego a arma. Aponto para o homem que ainda está lá, a uns 8 metros de mim. Desativo a trava de segurança e empurro o pino para trás, como o papai me ensinou muitas vezes com os tiros no campo. Eu miro exatamente em seu coração, ao invés da cabeça. Caso eu erre, eu ainda acertarei em algum lugar. Minhas mãos tremem. Mesmo usando luvas, eu percebo que estou apreensivo para apertar o gatilho. Eu nunca matei ninguém antes. O homem de repente levanta as mãos para o alto e dá um grande passo em minha direção. Não atire! Ele grita. Fique onde está! Eu grito de volta, ainda não pronto para matá-lo. Ele para de avançar obedientemente. Eu não sou um deles, ele berra. Sou apenas um sobrevivente, como você. Eles levaram meu irmão. Pergunto-me se isso é uma armadilha. Mas então levanto o meu visor e examino a cabeça e o examino da cabeça aos pés. Vejo seus jeans surrados, cheios de furo, exatamente como os meus. Vejo que ele tem só uma meia. Olho mais de perto e vejo que não usa luvas e as suas mãos estão azuis. Ele não tem casaco e usa apenas uma blusa térmica cinza e gasta. E acima de tudo, vejo seu rosto franzino,
mais ossudo do que o meu, e noto círculos escuros em volta de seus olhos. Não faz a barba há muito tempo. Também não deixo de perceber que ele é surpreendentemente belo, apesar de tudo. Aparenta ter a idade talvez de 17 anos, com enormes cabelos castanhos claros e seus olhos azuis claros. Ele com certeza está falando a verdade. Não é um comerciante de escravos, é um sobrevivente, como eu. Meu nome é Ben, ele diz. Pouco a pouco, vou abaixando a pistola, um pouco mais calmo, mas ainda irritado por ele ter me parado e sentido uma urgência em seguir adiante. Ben me faz perder tempo valioso e quase me fez perder tempo valioso e quase me fez cair. Você quase me matou, eu grito de volta. O que está fazendo parado aí no meio da estrada? Eu giro a ignição e acelero a moto, pronto para ir. Mas ele dá vários passos em minha direção, gritando com as mãos frenéticas. Espere, ele berra. Não vá, por favor. Leve-me junto. Eles estão com meu irmão. Eu preciso resgatá-lo. Eu ouvi o seu motor e achei que você fosse um deles. Por isso bloqueei a rua. Não sabia que você era um sobrevivente. Por favor, deixe-me ir com você. Por um segundo, sinto pena por ele, mas meus instintos de sobrevivência aparecem e eu não sei o que fazer. Por um lado, tê-lo comigo pode ser útil. Afinal, a união faz a força. Por outro lado, eu não o conheço. Não sei como ele é. Será que ele se renderia a uma luta? Será que ele sabe lutar? E se eu levá-lo no Cindercar? Vou gastar mais combustível e vai deixar ainda mais lenta. Faço uma pausa para refletir sobre o assunto e decido que não. Desculpe-me, eu digo, abaixando meu visor e me preparando para retirar. Você só vai me atrasar. Começo a acelerar a moto, quando ele grita mais uma vez. Você está me devendo! Eu paro por um segundo. Estou confusa com suas palavras. Devendo? O quê? Naquele dia, quando você chegou, ele continua, com a sua minha irmã mais nova, eu deixei um cervo para vocês. Era comida para uma semana. Eu dei para vocês. Eu nunca pedi nada em troca. Suas palavras me golpeiam fortemente. Lembro-me daquele dia como se fosse ontem. E quanto ele significou para nós. Jamais pensei que encontraria a pessoa que o deixou lá. Ele esteve aqui o tempo todo, tão perto e escondido nas montanhas, assim como nós, sobrevivendo sozinho com seu irmão mais novo. Eu realmente me sinto em dívida com ele. Reconsidero o assunto. Eu não gosto de ficar devendo a ninguém. Talvez, afinal de contas, a união faça força. E eu sei que ele se sente. E eu sei como ele se sente. Seu irmão foi levado, assim como a minha irmã. Talvez ele esteja motivado. Talvez juntos poderemos causar ainda mais dano a eles. Por favor, ele suplica. Preciso salvar o meu irmão. Suba, eu falo, apontando para o Cindercar. Ele pula sem hesitar. Tem um capacete extra aí dentro. Segundo depois, ele já está sentado tentando colocar meu velho capacete. Eu não espero nenhum momento a mais. Saio dali o mais rápido que consigo. O motor está mais pesado do que antes, mas parece ainda equilibrado. Em pouco tempo, estou de volta a 100 km por hora, descendo a íngreme estrada da montanha. Dessa vez, não irei parar por nada. Desço pelas pistas sinuosas, serpenteando, e ao chegar em uma curva fechada, com uma vista panorâmica do vale que se abre para mim, posso ver todas as estradas daqui, e vejo 2 carros de comerciantes de escravos ao longe. Estão a menos de 3 km à frente. Eles já devem ter chegado à Rota 23 para estarem a essa velocidade, o que significa que eles já deixaram as montanhas e estão em uma pista reta. Saber que Bree está na parte de trás de um desses carros me dá agonia. Penso em como ela deve estar apavorada. Pergunto-me se estão maltratando-a, se ela está sentindo dor. A coitadinha deve estar muito perturbada. Espero que não tenha visto Sasha morrer. Eu acelero com mais energia, com uma energia recém-descoberta, zigue-zagueando bruscamente. Me dou conta de que Ben está agarrado à beira do Cindercar, parece aterrorizado, se segurando pela sua vida. Após várias curvas fechadas, saímos pela estrada rural e entramos voados na Rota 23. Finalmente estamos em uma autoestrada normal, plana,
Agora eu vou com a velocidade total. E eu vou mesmo. Faço a troca de marcha e giro a manopla, acelerando o máximo que der. Nunca pilotei essa moto, e qualquer outra coisa, tão rápido assim na minha vida. Eu a vejo passar dos 160 e então 180 e logo 190 km por hora. Ainda há neve na estrada e ela vem voando em meu rosto, batendo no retrovisor. Eu sinto os flocos de neve roçando na minha pele, no meu pescoço. Eu sei que deveria ir mais devagar, mas não vou. Eu tenho que pegar esses homens. 210, 230. Eu mal consigo respirar, de tão rápido que estão indo. E eu sei que precisamos frear. E eu sei que se precisarmos frear por algum motivo, eu não conseguirei. Giraríamos e daríamos tantas voltas e tão rapidamente que não iríamos sobreviver. Mas eu não tenho outra escolha. 240, 260. Mais devagar, Ben grita. Nós vamos morrer. Tenho exatamente a mesma impressão. Nós vamos morrer. Realmente estou certa disso. Mas nada importa. Todos esses anos sendo cautelosos, escondendo-me de todos, finalmente me frustraram. Esconder não é mais minha natureza. Eu prefiro confrontar as coisas de frente. Acredito que sou o que nem meu pai. Acredito que sou que nem meu pai nesse aspecto. Eu prefiro ficar e lutar. Agora, finalmente, após todos esses anos, eu tenho a chance de lutar. E saber que Bree está ali em cima, à nossa frente, tão perto, faz alguma coisa comigo. Fiquei louca. Eu simplesmente não consigo mais desacelerar. Consigo ver os carros agora, e isso me instiga. Eu definitivamente estou ganhando terreno. Eles estão a menos de 1,5 km, e pela primeira vez eu realmente consigo pegá-los. A estrada faz uma curva, e então eu os perco de vista. Depois da curva, eles não estão mais na estrada. Parecem ter desaparecido. Fico confusa por ter de olhar para frente e ver o que aconteceu. Isso me faz acionar os freios com toda a velocidade. Ao longe, uma enorme árvore caiu e se encontra atravessada na rodovia, bloqueando a passagem. Por sorte, ainda dava tempo de frear. Eu vejo os rastros dos comerciantes escravos, desviando da estrada e contornando a árvore. Mas, ao nos aproximarmos, saindo da pista, seguindo as marcas dos comerciantes, noto que a árvore foi recém-cortada e percebo o que aconteceu. Alguém acabou de derrubá-la. Um sobrevivente, acredito que um de nós. Talvez ele deve ter visto o que aconteceu. Viu os comerciantes de escravos e cortou uma árvore para detê-los, para nos ajudar. Esse gesto me surpreendeu e aqueceu meu coração. Eu sempre suspeitei que houve uma rede silenciosa de sobreviventes escondidos aqui nas montanhas, protegendo uns aos outros. Agora eu tenho a certeza. Ninguém gosta de comerciantes de escravos, e ninguém quer que isso aconteça. Os rastros dos comerciantes de escravos são diferentes, e eu sigo à medida que passam pelo acostamento e fazem uma acentuada curva de volta para a estrada. Logo estou de volta à Rota 23, e posso vê-los claramente agora, cerca de 8 metros à minha frente. Eu ganhei um pouco de distância. Volto a acelerar o mais rápido que posso que a moto pode aguentar, mas eles estão também aumentando a velocidade. Devem ter me visto. Uma velha placa enferrujada diz Cairo 2. Estão bem perto da ponte. Faltam alguns quilômetros. Aqui é mais urbanizado. Enquanto passamos voando, posso ver as construções e ruínas ao longo da estrada. Fábricas abandonadas, armazéns e centros comerciais, até mesmo casas. Tudo está igual. Queimado, saqueado e destruído. Há ainda carros abandonados. Sobraram apenas carcaças. É como se nada mais funcionasse no mundo. No horizonte eu vejo o destino deles, a ponte Rip Van Winkle. A pequena ponte, com apenas 2 faixas de largura, recoberta por vigas de aço, se estende pelo rio Hudson, conectando a pequena cidade de Catskill, no oeste, a uma grande cidade de Hudson, no leste.
Uma ponte um pouco conhecida, que era utilizada pelos habitantes locais e agora é apenas usada pelos comerciantes de escravos. É perfeita para seus objetivos e os leva diretamente à Rota 9, que por sua vez os conecta diretamente à autoestrada Totanic após cerca de 150 quilômetros os leva diretamente ao centro da cidade. É uma artéria. Mas eu já perdi muito tempo, e não importa o quanto eu acelere, simplesmente não consigo alcançá-los. Eu não consigo pegá-los antes da ponte. Estou me aproximando. E, se aumentar a velocidade suficiente, talvez eu consiga alcançá-los antes de cruzar o Hudson. Há uma antiga cabine de pedágio na base da ponte, que forçava os veículos a ficarem em uma fila única para passarem por ela. Antes, talvez havia uma barricada que impeça que os carros passassem, mas essa foi talvez há muito tempo. Os comerciantes escravos passam velozmente pela estreita passagem. Uma placa pendurada acima deles, enferrujada e capenga, diz: sem parar. Eu sigo e atravesso correndo a ponte, cheia de postes enferrujados que não funcionam há anos, com metais todos retorcidos e dobrados. Ao ganhar velocidade, noto que um dos veículos, ao longe, freou repetidamente cantando os pneus. Isso me deixa perplexa. Não entendo o que eles estão fazendo. De repente, vejo que um dos comerciantes escravos sai do carro, põe algo na estrada e então volta para o carro e vai embora. Isso me dá uma preciosa vantagem. Estou cada vez mais perto do seu veículo, a 400 metros. Sinto que vou alcançá-los, mas eu ainda não entendi por que eles pararam e o que foi que eles colocaram. De repente eu entendo. Aciono os freios com tudo. O que você está fazendo? Ben grita. Por que está parando? Eu o ignoro, enquanto breco com uma das mais forças ainda. Freio muito forte, muito rápido. Nossa moto não aguenta pegar tração com a neve e começa a girar e escorregar, dando voltas e mais voltas em círculo. Por sorte, a grade de metal e nós batemos com tanta força sobre ela, ao invés de cairmos no rio congelado abaixo de nós. Dando giros voltando por meio da ponte. Damos giros voltando para o meio da ponte. Aos poucos, como estamos freando, nossa velocidade diminui e eu só espero que possamos parar a tempo. Porque eu sei. Tarde demais o que eles deixaram. Porque agora eu sei, tarde demais o que eles deixaram na estrada. Há uma enorme explosão. Fogo atinge o céu como uma bomba quando uma bomba detona. Há uma onda de calor que vem em nossa direção. Estilhaços voam. A explosão é intensa. Há chamas por todos os lados. E uma força nos golpeia como um tornado, nos levando para trás. Posso sentir o calor abrasando minha pele, envolvendo-nos, mesmo com as roupas. Centenas de fragmentos de estilhaços batem em meu capacete. O barulho tão alto ecoando em minha cabeça. A bomba fez um estrago tão grande que destruiu a ponte em dois, criando um buraco enorme de 9 metros entre os lados. É impossível cruzá-la agora. E o pior de tudo, estamos caindo direto em um buraco que nos fará despencar centenas de metros. Foi uma sorte ter brecado naquele instante, quando a explosão ainda estava a uns 15 metros de nós. Mas nossa moto não para de escorregar, levando-nos até o buraco. Finalmente, nossa velocidade cai para 50 km por hora, então 30, depois 20. Mas a moto não irá parar completamente nesse gelo. E eu não consigo parar de deslizar em direção ao centro da ponte. Agora apenas um enorme abismo. Eu empurro os freios o mais forte que consigo, tentando de tudo. Mas percebo que nada disso adiantará agora. Que continuamos escorregando descontroladamente para as nossas mortes. E a última coisa que eu penso antes de cairmos é que eu espero que Bree tenha uma morte melhor do que a minha.